José Francisco Molina entrou na coletiva de imprensa antes da partida, com uma energia que fez todos virarem para olhar. Não era a atitude típica de um treinador prestes a enfrentar os atuais campeões do mundo em um amistoso. Era um homem que queria deixar algo claro antes do apito inicial. E ele deixou. Disse várias coisas que, horas depois, o próprio jogo se encarregou de responder. Mas antes de falar dele, precisamos colocar em contexto o que aconteceu ontem no Kyle Field, no Texas, porque o cenário por si só já era extraordinário. O Kyle Field é um dos maiores estádios do mundo, com capacidade para mais de 102 mil torcedores, e recebeu esse amistoso entre Argentina e Honduras como parte da preparação rumo à Copa do Mundo de 2026. E esse estádio, esse gigante do Texas, que normalmente recebe jogos de futebol americano universitário, deu as boas-vindas a Lionel Messi, não jogando, sentado no banco. E mesmo assim, ele continuava sendo a principal atração da noite. Com Messi no banco, a seleção argentina venceu Honduras por 2-0, com gols de Lautaro Martínez e Giuliano Simeone no Kyle Field, no Texas, em seu penúltimo teste antes da estreia na Copa do Mundo da FIFA de 2026. O primeiro gol veio aos 36 minutos, quando Lautaro Martínez converteu da marca do pênalti para abrir o placar antes do intervalo. No segundo tempo, a Argentina manteve o controle da partida e ampliou a vantagem aos 54 minutos com um gol de Giuliano Simeone, assistido pelo próprio Lautaro. Honduras tentou responder, mas esbarrou em uma defesa argentina bem organizada que mal precisou se esforçar. Apesar de jogar sem vários titulares, a Argentina dominou, do início ao fim, mostrando controle de bola e profundidade no ataque. O gol de Simeone, aliás, foi uma joia. Lautaro recebeu a bola perto da entrada da área, tocou de calcanhar para Simeone e o Cholito finalizou dentro da pequena área. Um toque de calcanhar de luxo, dentro da área, em um amistoso. Isso é Argentina. Essa é a cultura desse grupo. Scaloni também aproveitou a partida para dar a estreia a 4 jogadores: Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Joaquim Freitas e Tomás Aranda. 4 jovens que realizaram o sonho de vestir a camisa azul celeste e branca. Scaloni, fiel ao seu estilo, elogiou todos eles, especialmente um deles. O treinador ficou encantado com as estreias e teve palavras especiais para o garoto do Boca. Ele tem malandragem. Você viu? Entrou mascando o chiclete como se fosse o dono do lugar. Isso diz tudo. Scaloni não convoca nomes, convoca caráter. Agora, a partida foi positiva, limpa, confortável para a Argentina. Mas a história mais interessante da noite não aconteceu dentro de campo. Aconteceu nas coletivas de imprensa, antes e depois do jogo. E o personagem principal foi José Francisco Molina, o treinador de Honduras. Molina é espanhol, ex-goleiro, e assumiu o comando da seleção hondurenha no começo deste ano. Esse era apenas o seu segundo jogo à frente da equipe, e ele escolheu esta semana para falar com um nível de confiança que, honestamente, pegou mais de uma pessoa de surpresa. Antes da partida, na coletiva de imprensa, perguntaram a Molina sobre Messi, sobre como ele planejava organizar sua equipe para enfrentá-lo. E foi aí que ele disse algo que virou manchete em Honduras, na Argentina e em metade do mundo do futebol. A Argentina com Messi talvez seja um pouco melhor, mas não viemos aqui para jogar contra Messi. Viemos para jogar contra a Argentina, declarou o treinador espanhol. Uma frase que soava bem, que soava corajosa, que em outro contexto poderia até ter parecido sábia, mas ele não parou por aí. Molina foi além e disse sem hesitar: também pensamos no resultado, não é a única coisa, mas importa para a torcida e vamos dar o nosso melhor. Vamos entrar em campo para tentar vencer, para conseguir o melhor resultado possível. Entendemos o quanto este jogo é difícil. Eles são os campeões do mundo, mas estamos motivados e empolgados.
Vamos entrar em campo para tentar vencer contra a Argentina, sem ter se classificado para a Copa do Mundo. Com Messi no banco e tudo, vamos entrar em campo para tentar vencer. E isso precisa ser respeitado. É preciso reconhecer que Molina não apareceu apenas para tirar foto. Ele chegou com um plano, com uma ideia, com a intenção de competir. Consciente da diferença entre os dois elencos, Molina deixou claro que Honduras não tentaria copiar o estilo da Argentina, mas se apoiaria em suas próprias forças para tentar surpreender. Não pretendemos jogar como a Argentina porque não temos esses jogadores. Temos nossas próprias armas. Vamos entrar para vencer. Sabemos o quanto é difícil, mas se eles nos vencerem, seguimos trabalhando e aprendendo, disse. Foi isso que ele disse antes de o jogo falar por ele, porque o jogo falou alto e claro. Argentina 2, Honduras 0, com Messi no banco, sem De Paul no 11 inicial, sem Julián Álvares, sem Dibu, sem vários jogadores que realmente serão titulares na Copa do Mundo. E ainda assim, 2-0. Depois veio a coletiva de imprensa de Molina após a partida. E ali o mesmo homem que dias antes havia dito "vamos entrar em campo para tentar vencer", ficou diante dos microfones e fez uma análise completamente diferente. Uma que, para ser justo, foi honesta. Talvez mais honesta do que tudo que ele havia dito antes. Molina admitiu abertamente. Foi um jogo muito difícil. Nós sabíamos disso, obviamente, contra a Argentina, contra os campeões do mundo. Viemos tentar lutar com nossas armas, e foi isso que fizemos. Pressionamos alto quando pudemos, mas a Argentina tem muita qualidade e move muito bem a bola. Nada disso contradiz o que ele disse antes. Tudo bem, mas então veio algo que chamou um pouco mais a atenção. Molina expressou frustração pelo pênalti que levou ao primeiro gol da Argentina e reconheceu: "Na verdade, defendemos muito bem. Se não fosse pelo pênalti no primeiro tempo, talvez tivesse sido mais difícil para eles. Fisicamente, eles também são superiores. E começamos a cair. Você precisa aceitar o que é e lutar com isso. Não podemos jogar como a Argentina joga, porque não temos esses jogadores. Aí está a honestidade que faltava antes. Não podemos jogar como a Argentina joga, porque não temos esses jogadores." O que na coletiva, antes da partida, soava como coragem, depois do apito final, soou como o que sempre foi: pensamento ilusório. E não há nada de errado nisso. Mas existe uma grande diferença entre desejo e realidade. Molina também destacou os pontos positivos da sua equipe. "Acho que defendemos muito bem. Quando conseguimos, atacamos e tivemos a bola, mesmo que as coisas não tenham saído tão bem quanto queríamos. Mas a equipe competiu. Eles deram tudo o que tinham e estou muito orgulhoso do trabalho que os jogadores fizeram." E olhando para frente, Molina fez um pedido que também merece ser reconhecido. Ele disse que seus jogadores jovens precisam de mais minutos em seus clubes, porque acredita neles, viu o trabalho deles e eles têm muito a oferecer. E isso fala bem de Molina, como treinador. Suas palavras antes da partida talvez tenham sido maiores do que o lugar em que o futebol hondurenho se encontra neste momento. Mas sua análise depois do jogo foi a de alguém que entende o processo, que não foge dos números e que mantém os olhos no futuro. E no futebol, isso vale alguma coisa. Agora, há algo que Molina disse antes da partida que continuou ressoando de uma maneira muito específica, algo que vale a pena observar mais de perto. Porque quando ele disse: "Não viemos aqui para jogar contra Messi, viemos para jogar contra a Argentina", no fundo estava admitindo algo que a maioria dos treinadores não diria em voz alta: que Messi é uma categoria à parte, que separar mentalmente Messi da Argentina é a única maneira de não perder a cabeça tática antes mesmo de uma partida começar. E isso, paradoxalmente, é um dos maiores elogios que se pode fazer a Léo, porque Messi nem sequer jogou, ficou no banco, não teve nem um minuto. E mesmo assim, o treinador adversário dedicou uma frase específica a ele na coletiva de imprensa antes do jogo. E a imprensa do mundo inteiro
repetiu a mesma manchete. Molina fala sobre Messi, não sobre Lautaro, não sobre Simeone, não sobre Depou. Messi, com 91 mil torcedores no Kyle Field e Lionel Messi como a principal atração desde o banco, o maior estádio do Texas vibrou de uma maneira especial apenas pela possibilidade de vê-lo. É isso que Messi gera em 2026. É isso que ele gera a poucos dias do início da Copa do Mundo. Ele não precisa jogar para ser a história. Não precisa tocar em uma bola para que 91 mil pessoas fiquem atentas a cada um de seus movimentos. Há algo quase surreal em tudo isso. Algo que, daqui a alguns anos, vamos recordar com a mesma nostalgia com que, hoje, pensamos nos grandes de outras épocas. Porque Messi está prestes a disputar o que quase certamente será sua última Copa do Mundo. E tudo o que está acontecendo agora nesses amistosos, nessas preparações, nesses jogos em que ele nem sequer joga, mas ainda assim acaba sendo o personagem principal, faz parte de algo que nunca mais vai acontecer. Os atuais campeões do mundo começarão a defesa do título na terça-feira, 16 de junho, contra a Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City. Depois, na segunda-feira, dia 22, contra a Áustria, e encerrarão a fase de grupos no sábado, dia 27, contra a Jordânia. No papel, um grupo que a Argentina deveria superar sem grandes problemas. Mas em uma Copa do Mundo, nada é fácil. Nada está garantido. E Messi sabe disso melhor do que ninguém, porque ele já viveu a glória no Catar, já levantou aquele troféu que perseguiu durante 20 anos, já chorou no gramado de Lusail com uma medalha de ouro no pescoço e a taça nas mãos. Já fez tudo o que precisava fazer. E mesmo assim, voltou. Vestiu novamente a camisa azul celeste e branca, voltou para se preparar, para treinar, para se cuidar, para voar até o Texas e se sentar em um banco, enquanto 91 mil pessoas se emocionam só de vê-lo acenar da lateral do campo. Isso não é obrigação, isso é amor. O que vem nesta Copa do Mundo não é a história de alguém em busca de redenção. Messi já encontrou a sua. O que vem é a história de alguém que decidiu dar ao mundo uma última dança, uma última chance de vê-lo fazer o que só ele sabe fazer. De ver aquele pé esquerdo que não parou de surpreender o mundo desde que ele tinha 13 anos. Molina, com sua frase sobre não vir jogar contra Messi, disse acidentalmente a coisa mais importante de toda a semana, que até os treinadores adversários constroem seus planos de jogo em torno de como contê-lo, como neutralizá-lo, como sobreviver a algo que nenhum sistema tático jamais conseguiu explicar completamente. E em poucos dias, quando a Copa do Mundo começar, esse problema será muito mais sério do que enfrentar Honduras em um amistoso. Porque a Argentina terá Messi no 11 inicial, com Lautaro, com Depou, com Dibu no gol, com Scaloni na lateral, com tudo. E quando esse momento chegar, quando o hino tocar e Messi levantar os olhos para as arquibancadas, com aquele olhar tranquilo que ele tem antes dos grandes jogos, algo no ar vai mudar. Algo difícil de colocar em palavras, mas que qualquer pessoa que o viu no Catar entende perfeitamente. Existem jogadores que vencem partidas, existem jogadores que vencem campeonatos, e só existe um em toda a história deste esporte que transforma cada aparição em uma lembrança da qual as pessoas falarão por décadas. Esse é Messi. Esse é o homem que o treinador hondurenho tentou tirar da equação antes do jogo, e esse é o homem que, sem jogar um único minuto, foi a maior história da noite no Texas. O que vem nesta Copa do Mundo é história, e estaremos aqui para contá-la.